Olá, salve, salve! Muito bom dia, estamos aqui para mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, Jovem Pan Morning Show. entretenimento, tudo isso no papo desse feriadão, 15 de novembro. Estamos em plena quinta-feira, proclamação da República, desde 1889. A Cesare, o que é de Cesare? Em que pé está a situação de Cesare Battisti no Brasil, hein? Bolsonaro e o governo italiano estavam de acordo sobre a possibilidade de extraditar o ex-ativista condenado por assassinato. Admirável mundo novo, será? Estão querendo regulamentar aí a profissão de youtuber e criar o tal do imposto digital. Será que a bancada do Morning, o nosso ministro da tecnologia não empossado Carlos Aros, acham dessas duas ideias, hein? Vamos ver. Lá vem a malandra. Estreia nessa sexta-feira a série documental Vai Anitta, da Netflix, que explora a fundo a intimidade da cantora. Pepito nos antecipa aqui o que os outros vão descobrir somente amanhã. Fique por aqui, você é o nosso convidado especial desse Morning de feriadão. Esses são alguns destaques do programa que está apenas começando. Para ver o Morning Show, vai lá no aplicativo, é o vermelhinho da Jovem Pan. Você baixa e confere a nossa programação onde e quando você bem entender. Também vá no nosso portal jp.com.br. Por lá você confere tudo que a Jovem Pan mostra aqui na nossa programação diária. Também transmitimos o programa pelo nosso canal youtube.com/Morning Show JP e conteúdo extra para você também nas mídias sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, passe pelo nosso perfil do Face lá na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida e amarradão. Beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning está só começando. Bom dia, meus amigos. Salve geral. Um salve geral. Muito bom dia. Obrigadão, hein? Animados, firmes e fortes? Eu tô animado que é feriado, meu filho. Vamos nessa? Hoje o dia vai render. Vamos nessa? Simbora. Caio, bom dia. Eu vou começar com você, beleza? Tudo bem aí? Tudo ótimo. Começar o papo aqui falando do Cesare Battisti. O presidente eleito Jair Bolsonaro já manifestou o desejo de extraditar o terrorista. E nesse momento, o destino do italiano está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Cesare Battisti, para quem não se lembra, foi condenado na Itália à prisão perpétua por 4 assassinatos quando integrava um movimento terrorista de esquerda. Ele se refugiou no Brasil em 2004. O professor Marco Antônio Villa ajuda a gente a entender melhor essa história. Vamos lá. Foi condenado na Itália em 1993 por 4 homicídios. Participou de 4 homicídios e foi condenado à prisão perpétua. Participava de uma organização chamada Proletários Armados para o Comunismo. Fugiu, passou por vários países da Europa. Chegou ao Brasil, foi preso em 2007. 2 anos depois, em 2009, o STF finalmente tomou uma decisão, votando por 5-4 pela extradição do Cesare Battisti, mas dando a palavra final ao presidente da República. À época, em 2009, era o criminoso de São Bernardo do Campo, Luiz Inácio Lula da Silva. O que ele fez? Postergou tomar a decisão, postergou. E no último dia do seu governo, 31 de dezembro de 2010, ele disse não. A palavra final era dele e Battisti permaneceu no Brasil. Tudo indica que isso deve mudar para o próximo governo a partir de 1º de janeiro. Ou seja, aquele condenado à prisão perpétua que participou de 4 homicídios vai cumprir a sua pena na Itália. Ainda bem. Tá aí, o Caio, o professor Marco Antônio Villa deu uma geral pra gente, deu uma explanação geral do caso Battisti. O que mais a gente deve saber sobre esse caso? Pois é, né, professor Villa, sempre preciso e conciso, né? De fato, aí os atos crepusculares da administração do Lula foram esse asilo político, né, no último dia do seu mandato, em 2010, 31 de dezembro de 2010, e a eleição da Dilma, né? Não, realmente, se dá para não fechar com chave de ouro, foi isso que o Lula fez. Bom, queria só comentar um pouquinho sobre a organização terrorista que a gente está falando. Ela tem o nome de PAC, né, a sigla, que é o Proletários Armados pelo Comunismo. E o lance desses caras era fazer, de alguma forma, uma vendetta, né? Então o objetivo deles era literalmente matar autoridades
que supostamente maltratavam, né, ativistas políticos. Aí aqui entre aspas, né, na prática eles acabavam matando pessoas, executando pessoas a sangue frio do próprio proletariado. Então, trabalhadores, eram policiais, eram carcereiros, até pequenos comerciantes que reagiam a assaltos foram vítimas. E o Cesare, no caso dele, essas mortes que ele estava envolvido, algumas como mandante, outras como executor, e algumas com requinte de crueldade e covardia, sabe, Edgar? O cara literalmente atirava pelas costas. Eu vi um depoimento de uma das vítimas, o filho de uma das vítimas que foi assassinada, mas ele ficou paralisado, ele ficou paralítico por causa, né, por ter sido alvejado pelo Cesare e o seu bando. Então, assim, são crimes bárbaros. A gente sempre comenta, né, que uma excelente referência para comportamento futuro é comportamento passado. Então, depois que ele veio para o Brasil, foi preso, não foi extraditado, e por causa do tipo de direito que se pratica no STF, foi solto, ele tratou logo de cometer novos crimes em terras nacionais, em terras brasileiras, né? Estou falando de falsidade ideológica e evasão de divisas. E chega a ser uma história até cômica. Ele tentou dar uma fugidinha para a Bolívia e foi pego com mais de 20 mil reais em dólares e euros. Tinha, né, uma né? quantia ali desproporcional de grana. Né? Na pochete, sim, né? Sim. Mas o engraçado foi a desculpa, você lembra, não? Qual foi aquele? Ele falou que ele estava indo comprar equipamento de pesca. É isso aí, olha aí, um equipamento caríssimo, né? A famosa história de pescador, né? Levado a outro nível, né? Bom, o presidente eleito, desde a campanha, ele já sinalizou sua intenção de extraditar ou até mesmo de deportar, se a extradição não fosse possível, o Cesare, né? Já rolou a reunião com o embaixador italiano e tal. E o governo atual, do presidente Michel Temer, resolveu surfar essa onda também, né? Eu acho que buscando justamente tentar, de alguma forma, se reabilitar, enfim. E agora a bola voltou para o STF. Então, a grande discussão que se coloca agora é: um presidente, ele pode revogar o asilo político concedido por outro? Essa é a grande discussão. Agora, a análise que a gente tem que fazer é: por que será que o Lula, né, aí nos estertores do seu mandato, qual a razão ulterior para o Lula conceder asilo para esse terrorista? Então, e fazendo um merchan aqui, é essa questão que eu abordo no meu vídeo, foi publicado hoje, que se chama Terrorista do PT, tem a hashtag aí Fora Cesare, inclusive convidando o pessoal para um abaixo-assinado para a extradição desse cara. Por que você acha que o que vai dar essa discussão, na tua opinião? O que você pensa que agora vai estar sendo discutido? O Bolsonaro já indicou aí, junto ao governo, como eu disse antes de passar a bola aqui para a gente ver o vídeo do Marco Antônio Villa, do professor Marco Antônio Villa, tem aí já um acordo, digamos, extraoficial. Parece que é de comum acordo para o Bolsonaro e para o governo italiano. Aqui o Bolsonaro extradita, o governo italiano pega e bota na prisão, porque lá é condenado à prisão perpétua. Pois é. O que você acha que pode dar isso? Olha, eu acho o seguinte: infelizmente, talvez essa não seja uma medida que fique aí a cargo do executivo. Por isso a discussão no STF. Quando em 2009 essa decisão foi tomada pela primeira vez, né, por 5-4, o STF entendeu que ele deveria ser extraditado, mas o STF se apequenou e deixou a última palavra para o Lula. Aí que ele deu aquela mega enrolada e só no último dia ele concedeu o asilo. E isso é importante porque, assim, pensa que foi o último ato relevante do governo dele. E isso me levou a filosofar um pouco, né? Poxa, por que será que um presidente vai deixar esse tipo de legado? E a única explicação que eu cheguei, Edgar, foi literalmente empatia. Eu acho que essa esquerda que agora só finalmente foi derrotada nas urnas, né, seja o Lula, Haddad ou a Dilma, essa esquerda ela se enxerga nesses criminosos. Isso está meio que na gênese da luta política da esquerda aqui no Brasil, aquele modelo cubano de guerrilha marxista, da Revolução Armada. Então, a ALN, o MR8, Colina. O exemplo mais bem acabado disso é a própria Dilma, né? Ela fazia parte da vanguarda armada revolucionária Palmares, a VAR Palmares. Eles roubavam, sequestravam, matavam, torturavam também, e tudo no sentido de implantar aí uma ditadura. Eu separei uma frase aqui do Fernando Gabeira,
que é um renomado jornalista político, mas que fez parte do movimento de guerrilha, ele era do MR8, e ele fala o seguinte, olha, os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia, mas o programa político que nos movia naquele momento era voltado para uma ditadura do proletariado. Então, assim, por que é importante, simbolicamente tão importante nesse novo momento, extraditar o Cesare, né? E por que é tão válida essa mensagem, essa aproximação do presidente com o embaixador italiano? Porque a empatia do brasileiro, ela está muito mais ligada à vítima, né? Então, a gente tem que colocar aí, vamos dizer assim, todo o poder emana do povo. Então, faz parte dessa nova conexão entre governo e governados esse tipo de medida. Vamos lá, vamos girar o assunto. Estreia amanhã na Netflix o documentário Vai, Anitta. Fefito vai antecipar pra gente aqui, vai revelar, né, o que vai acontecer nesses... São 6 episódios, Fefito? São 6 episódios que foram gravados ao longo de um ano. Vamos ver o trailer antes de seguir em frente aí, ó. Vai, música! Rodou, câmera! Aos pouquinhos, assim, com o crescimento dela, eu já senti uma ponta artística no dia a dia dela. O que eu queria fazer era realmente estar presente com a minha cultura. Ação! My fans sent me a DM saying, if you're gonna shit in the Amazon, go to this place in the middle of the jungle. Eu precisava fazer um xixi, vocês... Quando eu falo, eu sou grossa, eu sou estúpida, eu sou mal educada. She was all about women, all about support each other and be proud of who you are. Ela me deu tantas oportunidades. You sound amazing. Come to Brazil! Let's go there, have some fun! Bom, o material, pelo visto aí no trailer, aí os espectadores que nos acompanham, prato cheio pra fã, né? Nossa, que adora muito. ver essas cenas de bastidores, Eu né? tô ansiosíssimo pra ver, realmente. O Você material tá também, professor? educativo bastante. Você falou do Cesare agora. Claro, sim, Agora sim. você vai falar dele. Material educativo, né? Vai todo mundo aprender muito com esse Você pega no pé da Anitta, professor. Não pega no pé dela, dá pra ter orgulho da Anitta, vai. Nenhuma brasileira chegou tão longe quanto a Anitta tá chegando no meio artístico. Essa menina é assim. esperta. Ela é esperta e essa semana, saiba você, querido ouvintes, que ela recebeu um telefonema de ninguém mais, ninguém menos que Madonna, convidando ela pra fazer um funk juntos. Então, as duas ainda por cima vão bombar o funk no mundo afora. Mas o Vai, Anitta, gente, estreia amanhã cheio de segredos, porque a Anitta já revelou, por exemplo, que ela teve que uma depressão durante as filmagens. Ela teve que interromper as filmagens por algumas E semanas. recusou uma parada irrecusável, mesmo assim, não é? Pois é, ela teve que se cuidar da depressão, teve que se afastar das câmeras por um tempo, coisa que ninguém imagina, né? A Anitta triste, melancólica, ou mesmo deprimida, nesse caso, porque a gente tá falando da doença. E ela é uma pessoa muito ativa, mas a gente também vai entender a gênese desse problema e vai entender mais. A gente vai entender por que a Anitta separou, gente. Ela disse que ela mostrou tudo da vida dela, estava sendo acompanhada por câmeras, mas o limite dela era o limite dos outros. Quando alguém não queria aparecer, não aparecia. Era o caso do marido dela, agora ex. Marido na época. O Thiago não queria aparecer, mas resolveu ir aparecendo, até que a crise veio. A Anitta, que não é boba nem nada, ela é uma pessoa que sabe que a embalagem importa muito mais que o produto. Ela é alguém que entende bastante de marketing, né? Então ela disse que... O professor gostou dessa frase Você do hoje. gostou? Sim, claro, é uma grande embalagem. É uma grande embalagem, mas ela mesma disse numa entrevista coletiva essa semana que ela não queria esconder o marido e nem cortar nenhuma cena porque ela quer que as pessoas assistam pra descobrirem porque o casamento dela acabou. Ela acha que é um grande chamariz. Fefito, eu acabei dessa de série. descobrir que ela foi casada. Ô, Caio, você nunca dançou Vai Malandra na balada, Caio? Desceu Não. até o chão. Até o chão. Vai malandra. É a cara do Caio, gente, certeza. Mas esse papo da depressão, ela declarou que recusou uma proposta nos Estados Unidos de uma produção ali grande. É verdade, ela recusou uma proposta no cinema aqui no Brasil também. Ela ia estrelar um filme aqui no Brasil. E ela teve que abrir mão de vários e vários projetos. Agora que ela é uma self-made woman e não tem mais homem pra empatar a vida dela também, né, gente? Ela vai emplacar alguns projetos nos Estados Unidos.
boa parte desse documentário é ancorado no Checkmate, que é aquele projeto dela que ela soltava um clipe por mês. Sim. Por isso tem tantas imagens de bastidor, porque ela tava sempre gravando coisas. E vai mostrar também o começo da turnê internacional dela, né? Observar nesse documentário se vai ter essa parte mais empresária da Anitta, né? Todo mundo fala que ela tá por dentro de tudo, ela que o controle das coisas, tem todo o né? controle das situações, porque a Anitta cantora todo mundo já conhece bastante, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque falar da gestão da carreira da Anitta é também falar da treta que ela tem com a outra empresária lá, Sim. com a ex-empresária dela. E é uma questão que foi resolvida muito recentemente, né? As duas partes entraram num acordo, leia-se, alguém pagou. Quantos milhões? Alguns milhões, não é mesmo? Alguém pagou, a gente Alguns não pares sabe... de milhões. Alguns pares de milhões. E aí, falar disso também acho que fere alguns termos de confidencialidade. Eu já achei alguns dos episódios, gente, mas a Netflix só permite falar no dia da estreia, porque senão eles processam. Fefito, eu lembro que tempos atrás, aqui no Morning, a gente veiculou uma notícia dizendo, era sobre o Léo Dias. O Léo Dias teria feito uma entrevista Vai fazer tem um livro, vai lançar uma biografia. Uma entrevista com a Anitta, e ela dizia que estava pensando em parar a carreira de cantora em breve para se dedicar só à parte empresarial. Você acredita nisso, não? Óbvio que não. Isso vai pra virar notícia, gente. A Anitta sabe como não sair das manchetes. Nem você, nem o Brasil inteiro. Ninguém, imagina. A Anitta não vai parar tão cedo. Agora, tem uma coisa sobre a Anitta. A gente tem alguma coisa que não sabe sobre ela, assim? Tem alguma história que a gente não sabe sobre a Anitta? Porque a vida dela anda tão pública e ela tem essa da depressão, acho que ninguém sabia. Exatamente. Isso foi novidade. Mas o que eu quero dizer aqui, agora vai ter um documentário de 6 episódios. Tem o Clube da Anitinha lá, que é o desenho animado dela. Ela tá no México contando histórias da morte da avó, no The Voice. E aí agora o Léo Dias vai lançar um livro sobre ela. Uma biografia, que inclusive tá desagradando muitos famosos, porque tem algumas histórias lá com Ivete Sangalo, Preta Gil, Cláudia Leite, que são, em tese, pessoas que já torceram o nariz ou tiveram algum tipo de conflito com a Anitta. Tem algum segredo da Anitta que ainda reste? Porque eu acho que em 2019 talvez não tenha. Já vai ter tido documentário, livro e tudo mais. Tem. Qual? Não posso falar, mas tem. Ah, é como fazer o quadradinho, hein? Não, que quadro? É muito mais sério que isso. Ah, Vinícius, mano, puta blefe que você tá dando, hein? Tô falando sério. Na conversa que a gente teve com o Léo Dias em off, ele me revelou. Mas eu não posso Dá uma dica. Mas o que é? Que área? Que setor? Religião. Religião? Ai, olha, eu vi uma coisa ontem. Ela seria adepta de uma culto de magia negra. Ah, alguém foi no Instagram da Anitta. Uma coisa meio Lana Del Rey, alguma né? coisa nesse Gente, sentido. sério, ontem, quarta-feira, ontem não, aliás, anteontem, terça-feira, porque eu só vi a notícia ontem na quarta, alguém foi no Instagram da Anitta perguntar se era verdade que ela fez pacto com o diabo. Por que as pessoas nesse país não têm limite, não é mesmo? Ela e o Robert Johnson. Limite pra quê? Limite pra quê no Brasil? E aí a Anitta se deu o trabalho de responder. Sim. Ela disse que fez, que ele volta pra buscar ele em 10 anos. Ah, gente. Acho que o papo tá bom, mas pode ficar pior, né? Vamos nessa, vamos para Londres agora conversar com o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto, que traz pra gente uma história no mínimo curiosa. Um comercial na TV da Inglaterra em defesa do meio ambiente, pasmem, foi banido por ser político demais. Vamos conferir aí um trechinho, né, dessa peça aí que acabou gerando uma verdadeira comoção. In my bedroom and I don't know what to do. She plays with all my teddies and keeps borrowing my shoe. She destroys all of my houseplants and she keeps on shouting, ooh. She throws away my chocolate and she howls at my shampoo. There's a Rantan in my bedroom and I don't want her to stay. So I told the naughty Rantan that she had to go away. Oh, Rantan in my bedroom, just before you go, why were you in my bedroom? I really want to know. There's a human in my forest and I don't know what to do. He destroyed all of our trees for your food and your shampoo. There's a human in my forest and I don't know what to do. He took away my mother and I'm scared he'll take me Bom, too. aí o comercial gira em torno de um filhote de orangotango ali, né? E a destruição humana que faz com que os animais morram. Esse, no caso, ele vai parar na casa de uma garotinha. E o Ulisses Neto traz os detalhes pra gente agora dessa história e por que ela gerou essa comoção e toda essa controvérsia lá no Reino Unido. Fala, Ulisses!
Salve pessoal do Morning, um abraço para todo mundo que acompanha o programa neste feriado aqui no Reino Unido. Hoje é dia normal, próximo feriado só no Natal. E aqui, vocês sabem, a Grã-Bretanha sempre tem uma grande comoção em torno da chegada do Natal, uma expectativa grande até para os comerciais de televisão das grandes redes de lojas de departamentos, de supermercados. E esse comercial que a gente viu agora tem a ver com isso, né? Da rede Iceland, uma das principais de supermercado do país. E a controvérsia toda é porque, embora seja um comercial muito emocionante, né? A gente viu uma animação muito bem feita. Para quem entende inglês, é um poema ali, uma menina conversando com um orangotango, falando: olha, você está destruindo o meu quarto, por que você está aqui dentro do meu quarto fazendo isso? Sai daqui. Mas antes de você ir embora, me explica por que você invadiu o meu quarto. A menina fala para o orangotango. E aí o orangotango responde: porque eu não tenho mais casa, né? Minha casa está sendo destruída, os humanos invadiram a minha casa, estão destruindo as florestas. Por que criou tanta polêmica esse comercial? Porque é uma animação muito bem feita, né? Um texto muito bonito, emotivo mesmo, defendendo o meio ambiente, mas ainda assim foi proibido de passar na televisão aqui no Reino Unido, porque as leis do país impedem propaganda com cunho político. E essa propaganda, embora seja veiculada por uma rede de supermercados, foi produzida pelo Greenpeace. E aí os órgãos reguladores aqui do Reino Unido disseram: não, isso é propaganda política travestida de comercial, não vai poder passar na televisão. Criou-se uma grande comoção porque os britânicos não engoliram essa. Tanto que o comercial foi lançado nas redes sociais, inclusive o comediante britânico, que é muito famoso lá nos Estados Unidos e evidentemente aqui também na Inglaterra, o James Corden, tweetou a respeito, né, um link pro vídeo, e já foram milhões e milhões de visualizações. Uma petição online foi criada, já recolheu quase 1 milhão de assinaturas pedindo para que os órgãos reguladores aqui do Reino Unido revejam a sua posição, porque criou essa comoção toda em torno do comercial de televisão, que, como eu disse, foi produzido pelo Greenpeace, mas acabou sendo veiculado, patrocinado, né, por uma rede de supermercados. E a contestação toda é essa, né? Trata-se de fato de uma questão política? Claro, pode-se dizer que sim, porque no final das contas tudo é político, né? E é um debate político, preservação do meio ambiente, das florestas, mas nesse caso não é uma política partidária, né? Não é uma questão que envolva um tema direto relacionado a eleições, a mudanças de posição no parlamento em termos de composição da casa e por aí vai. É uma política num aspecto maior, né? Por isso os britânicos não engoliram a decisão do órgão regulador. Ela ainda não foi revista, mas talvez nem seja necessária, viu? Porque a repercussão foi tão grande, o vídeo viralizou de tal forma por aqui, que os debates agora giram em torno da utilização desse óleo, né? O óleo que aí no Brasil a gente chama de óleo de dendê, óleo de palma em outros lugares de língua portuguesa, palm oil, né? Que é utilizado na indústria, em diversos segmentos da indústria, melhor dizendo, desde a produção de shampoo até chocolate, e essa produção, ela realmente é terrível para o meio ambiente, para as florestas tropicais, sobretudo, e a rede Iceland afirmou que está retirando esse óleo dos seus produtos de fabricação própria para tentar ajudar a preservação do meio ambiente, e conseguiu levantar um grande debate aqui no Reino Unido em relação a este produto que tem uma produção bastante destrutiva para as florestas tropicais, para a natureza como um todo. Edgar. Tá aí o Ulisses Neto trazendo pra gente. Vamos falar um pouco desse caso. Tem um pano de fundo nessa história toda aí, que desde os países colonizadores, países que saíram pelo globo através das navegações para conquistar o mundo, foram subtraindo. Aqui o Brasil é o maior exemplo disso. A Índia, no caso da Inglaterra, a Índia é uma floresta onde a população de orangotangos é muito grande e tem toda uma simbologia por trás aí. Se você vai olhar, não trata-se só de um desenho, né? Quando o macaquinho tá no quarto da garota, destruindo as coisas e ela reclamando, quer dizer, e perguntando, por que você tá aqui no meu quarto? E ele diz, porque a minha casa já foi destruída, foi usurpada, quer dizer, toda a natureza que fazia daquele ambiente, um ambiente propício à vida da minha família de orangotango, quer dizer, foi destruído. E por isso que a gente tá aqui. Agora,
é uma discussão suprapartidária. Eu acho que é uma questão muito maior do que só simplesmente falar em partidos, em espectros ideológicos ali, né? É uma questão mundial. A questão de meio ambiente é Tá mundial. acontecendo agora isso, né? Já vem de muito tempo, né? A questão de meio ambiente é mundial. Eu acho que ela é mesmo suprapartidária. Mas, e eu tô com os ingleses nesse ponto. Eu acho que é um absurdo proibir esse comercial, porque eu acho que é um comercial importante, inclusive, para se discutir o meio ambiente. Mas eu penso também que tem uma questão que é uma faca de dois gumes. Se eles quiserem rever uma lei e eu nem acho tão político no sentido de que está fazendo apologia a algum partido ou a algum político ou alguma ação, acho também que se é pessoal é político, então já diria o Foucault. Então, nossa sobrevivência, a sobrevivência do meio ambiente é pessoal. Mas rever uma lei também abre brechas para que a política seja feita de uma maneira que não seja a mais indicada ou a mais ética. A gente tem um exemplo nos Estados Unidos, recente, que a maioria das emissoras americanas se recusou a veicular um spot do Donald Trump, do governo dele, que foi considerado racista. A NBC foi a única que resolveu veicular e logo em seguida se arrependeu. Tamanho foi o backlash, assim, as críticas em relação a isso. A emissora veio, se desculpou e tudo mais. Nos Estados Unidos eles têm a prerrogativa de negar a publicidade, mas a publicidade pode ser feita ainda que ela seja absurda e ainda que ela seja racista ou xenofóbica. Talvez rever uma lei como essa abra a possibilidade de acontecer na Inglaterra o que acontece nos Estados Unidos, em que você pode falar o que você quer na publicidade e a autorregulação, veja muito bem, não estou falando de censura, digo o bom senso. Nessa campanha ficou muito, muito claro também, né? Tem essa questão de, tipo, um lado falando, PL do veneno, os agrotóxicos na nossa agricultura, tudo. O que tudo indica que a bancada que vai tá à frente disso seria favorável, digamos, tem uma tendência a ser favorável nesse novo governo, o que foi uma crítica muito, me lembro, da Marina, no caso, enquanto candidata, falando sobre isso. Tem uma questão também de uma ganância que vai só vendo a possibilidade de desenvolvimento através da destruição, né? E não da utilização de espaços onde já há o plantio e uma otimização desse plantio de uma forma mais tecnológica, a ponto de se produzir mais ali sem precisar desmatar, né? É uma questão cara para todos os lados, né, Caio? O que você pensa a respeito dessa peça, inclusive, dessa polêmica gerada na Inglaterra e na Europa em função desse anúncio aí vinculado pelo Greenpeace e patrocinado pela rede de supermercados lá que o Ulisses trouxe pra gente? Olha, eu até entendo, né, pegando também o gancho do que o Fefito falou, eu até entendo essa lógica de censura de conteúdo político para evitar, geralmente essas regras elas têm como fundamento evitar abuso de poder econômico de uma determinada corrente de pensamento, né? Mas a gente, via de regra, os problemas que a liberdade traz, aqui a gente está falando inclusive de liberdade de expressão, eles costumam ser resolvidos com ainda mais liberdade. Eu não enxerguei tanto conteúdo político, embora a produção tenha sido do Greenpeace, existe sim ativismo ambiental, né? Agora, o que eu enxerguei aí no movimento dessa rede de supermercados, a Iceland, foi enaltecer um diferencial de mercado, certo? Então, aí já é uma prerrogativa de liberdade econômica. E quanto à narrativa do vídeo, o vídeo é muito claro. Ele fala o seguinte, olha, usar óleo de palma ou óleo de dendê está provocando a morte de 25 orangotangos por dia, tá? Esse é o core, e destruindo as florestas tropicais. Então, tem 3 possibilidades sobre esse fato. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso, ou ele é parcialmente verdadeiro ou falso, certo? Então, por exemplo, se você é de uma empresa que usa óleo de palma de forma sustentável, é uma grande oportunidade de você ir para a mídia ou para as redes sociais, né? E falar, olha, beleza, tem essa narrativa, mas no meu caso, no meu produto, isso não acontece. Ou, se a narrativa é falsa, você vai para a internet e fala, olha, não é bem assim. Ele falou de 25 orangotangos, mas a floresta tropical que eu uso só 24. É essa. São só 24, ou é menos, ou não é nenhum, ou de onde eu extraio. O negócio é o seguinte, contra os fatos não há argumentos. E se você vai com uma narrativa que é parcialmente falsa ou falsa, ela pode ser desconstruída. Então, assim, a censura não cabe. O que cabe é você explorar o fato. Agora, se o que eles falaram é verdade, é super legítimo colocar isso como diferencial. E só para fechar,
tá na hora da gente parar de tratar os nossos eleitores, os nossos consumidores com esse paternalismo. O indivíduo, o consumidor, enfim, ele já é grandinho e não tem ninguém melhor do que a pessoa para fazer suas escolhas pessoais, uma obviedade, né? Então esse negócio de ficar, não, você não pode ver isso, você não pode ter acesso a esse conteúdo, isso é de uma ingenuidade total. Vamos para um break aqui, a gente já retoma o Morning desse feriadão. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show nesse feriado de 15 de novembro, proclamação da República. Atenção, jovens desse meu Brasil, que são ou querem ser youtubers. Escutem só essa. Fefito, guarda essa aí. Passado da história. O Caio também é youtuber, né? Então se liguem nessa daqui, ó. Um projeto de lei quer regulamentar a profissão de youtuber no país. Caio, faz tempo que a gente tá para falar desse assunto aqui no Morning Show, mas agora chegou a hora. E antes da gente começar esse papo, eu vou anunciar aqui a presença do nosso companheiro Carlitos Aros. Carlitos Aros. Agora é essa. O homem que mais... Caramba! O homem que mais entende de tecnologia, obviamente, depois do astronauta Marcos Pontes, certo? Mas olha, eu vou dizer, ele já foi pro espaço. Sobre esse deboche, eu vou mandar para vocês um artigo do meu amigo Salvador Nogueira, que faz alguns alertas a respeito da carreira do Marcos Pontes e daqui dos serviços prestados à ciência. Pode, em princípio, parecer algo distante, mas ele desenvolve trabalhos relacionados à pesquisa e etc. nos Estados Unidos, nos centros da NASA. Não foi deboche, não. E daí... Não estou dizendo aqui, mas estou dizendo... É só uma maneira carinhosa as pessoas, de algum modo... Não, mas acho que é um parênteses importante. As pessoas fizeram lá um estardalhaço grande com esse anúncio, mas ele tem um histórico. Se ele será um bom ministro ou não, só o tempo dirá. Mas que ele, de algum modo, está conectado à ciência, está ligado a esse universo, está porque ele integra um ambiente na NASA como representante brasileiro dentro dos projetos espaciais que, bom, dá o gabarito para qualquer um poder estar relacionado. Exato. O astronauta não caiu de paraquedas, está numa cápsula muito segura. E um cara formado no ITA, a gente está falando de um cara formado tem uma história ali, acadêmica e etc. Eles tentaram pegar o cara na curva, tomaram invertido. Você viu só, né? Você viu só, né? Mas desde que foi anunciado o nome dele, foi aventada a possibilidade dele assumir como ministro, eu nunca achei que isso era um absurdo, não. Pelo contrário, é um cara da área que vai estar à frente do Ministério, da importância do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele entra naquela discussão sobre ser alguém com vamos dizer assim, um jogo de cintura político ou não. Aí a gente só vai descobrir a partir do dia 1º, quando o presidente toma posse, quando o novo governo efetivamente começar, né? Vamos lá, eu brinquei com o Caio aqui. Você é youtuber mesmo, né, Caio? Você põe uns videozinhos lá, foi o hobby que me trouxe aqui. Você quis enganar a gente. Que não mexo com as mídias sociais, não teve essa história. Aliás, fizeram foi descoberto. Pois é, fizeram um Twitter fake meu. Eu ainda não tomei vergonha na cara, não fiz Twitter. Pode deixar promessa de campanha aí, semana que vem vai ter Twitter. E o cara fala, pô, mas espera aí, o Kaká tá falando de política? Como é que é essa história? O pessoal regulamentar a profissão de youtuber, né? A nossa pauta aqui. Aliás, sabe como que o youtuber foi caracterizado aí no nosso processo legislativo, Edgar? É muito bom aqui, ó. É um obreiro. É sério isso? É um obreiro que cria vídeos e os divulga na plataforma social do YouTube. Olha aí, hein? Que coisa, hein? Profundo, né? Nossa, obreiro parece que vai ser evangelizando. Parece que é um evangelizador, né? É um obreiro. Bom, a gente está falando do PL número 10938. Ele foi colocado no final do mês. Até já foi retirado para retificações, mas o papo é muito bom, então vale a pena falar. É do deputado Eduardo da Fonte, ele é do PP de Pernambuco, né? E esse projeto aí, ele estipula uma série de direitos aí para mim, para os meus colegas youtubers. É o direito à integridade física durante o exercício. Tem um que eu gostei muito, Fefito, que é a carga horária máxima. 6 horas
pouquinho menor do que a do trabalhador comum, né? 30 horas semanais, não tá tão ruim. Pra ser youtuber? Pra ser youtuber, isso pega desde a roteirização até a divulgação. Ah, porque tem que editar e fazer a coisa toda. Só que 6 horas só. Por algum motivo nós fomos privilegiados. Com 45 minutos obrigatórios de parada. É isso aí, né? Então, 25%. Com as regras, né? Mas o youtuber Os caras vão trabalha seguir. de casa. Os caras vão seguir essas regras. Eu quero saber como você vai fiscalizar essa turma. Vai se autofiscalizar. Ah, vai ligar pra sua mãe, né? Ô, Caio, você deu sua paradinha de 45 minutos aí? Então tem que filmar a própria vida, 24 horas. É isso aí. Poder... E ele incorporou aí também uma série de elementos da CLT, né? Da nossa consolidação das leis do trabalho, né? E, enfim. E, inclusive, o código de ética dos jornalistas era exatamente como um modelo de conduta para aquilo que esses profissionais estabelecem ali ao realizar a produção de conteúdo deles. E lógico que, em se tratando de legislação brasileira, né, onde tudo é obrigatório ou proibido, tinha que ter uma pontinha de autoritarismo, né? Então, tem também uma faceta aí de regulamentação de conteúdo, né? Peguei uma aspas aqui do proponente da lei, do deputado Eduardo da Fonte, falando que é importante regulamentar o conteúdo, tendo em vista que os youtubers influenciam a formação de opinião, especialmente dos jovens. E sobre isso, vale só... Ninguém vai poder mais reclamar de que não está empregado. É só montar um canal, começar esse trabalho e acabou o desemprego. Só que esse texto só faz... Então, mas esse texto só faz referência ao YouTube. Perceba que é uma lei que já nasce velha. Como todas aquelas que tentam regulamentar um projeto... Nasce não, né? Ela foi proposta, não foi votada, porque depois da polêmica, o deputado pediu para que a mesa da Câmara, a mesa da diretora da Câmara, devolvesse o projeto para retificações. Para que ele consiga incluir stories e Facebook agora. Não, na verdade eu não sei que tipo de retificação, porque há um outro projeto também de autoria dele, que na verdade é um projeto anterior, é o 10937, esse que o Caio faz referência, é o 10938. O anterior é o 10937, que regulamenta a profissão influenciador digital. Por que será que as ideias ruins vêm de mão dada, Aros? O que é isso? Cara, é assustador. Mas o grande ponto é que é o seguinte, há um terceiro projeto, há uma terceira discussão sobre a classificação etária dos conteúdos na internet. Mentira. O que a gente tem? Quando o deputado coloca no projeto esse texto dizendo sobre o poder de influenciar que esses conteúdos têm sobre crianças, jovens, etc, ele não está errado. A grande referência hoje da molecada é um youtuber. É o cara que está mais próximo dele ali naquela conversa. É o cara da banheira de Nutella. Essa turma. Só que, como é que você cria um processo de classificação etária para um conteúdo que tem como premissa o tempo real, o imediatismo, aquilo que está acontecendo agora nesse momento que passou? Censura você prévia, não consegue, né? Você vai... exato. Aí se discute, é uma discussão que vem se arrastando já há algum tempo. Cada episódio também é um conteúdo diferente, né? Então, exato, mas imagine você um caso em que o cara tem um canal muito grande e que ele faz 2 publicações de listas diferentes ali no canal dele por dia. Suponhamos que eu tenho uma playlist de um determinado assunto e uma outra no outro canal. Eu vou ter que submeter aqueles vídeos previamente a uma análise. Então isso gerou uma discussão de que isso é contra, inclusive, a dinâmica da própria rede. E eu não tô fazendo referência só ao YouTube. Todas as outras plataformas adotam... Porque o YouTube já meio que faz isso. Ele faz, mas ele não faz segmentado por faixa etária. Ele diz assim, ou você é adulto para assistir aos conteúdos, e você assiste a tudo, ou você não é e só assiste conteúdos para menores de 18 anos. E aí você tem que fazer login para assistir alguns conteúdos. Como ele faz isso? Com algoritmo. O robô lê o conteúdo do vídeo, ele lê as tags e ele vai fazer um cruzamento entre o tagueamento, a descrição do vídeo e o que tem no conteúdo do vídeo para saber se aquele vídeo pode ser disponibilizado para menores de 18 anos. Nem que fosse uma ideia boa essa coisa de submeter os vídeos à classificação indicativa, funcionaria. Ela é inexequível. Porque no Brasil, só pra gente ter uma ideia de uma coisa mais simples que todo mundo assiste, tem novela que é reclassificada depois que acaba. É isso. 2 meses depois que acaba, a burocracia... tá saindo a reclassificação de novela. Qual foi o meio do caminho encontrado? É uma discussão que ainda caminha, não tem definição sobre isso.
autoclassificação. É um padrão internacional usado para lojas de aplicativos, por exemplo. Vocês já repararam que tem uns selos coloridos laranja, verde, amarelo e etc? Sim. Com as idades. Geralmente quando você vai comprar conteúdos nessas lojas. É um padrão internacional de autoclassificação. O que está sendo pensado é que talvez o próprio obreiro, como é que é o título? Obreiro, criador de vídeos e divulgador na plataforma YouTube. Obreiro Felipe Neto. Esse cara fará a sua autoclassificação do próprio conteúdo. É uma discussão que caminha. Então, por isso justifica a existência desta frase no texto. Sim. Agora eu quero chamar a atenção para as diferenças entre os dois. Reparem. Regulamenta a profissão youtuber e entende que o youtuber é uma casta que está apartada de todas as outras porque ela vive no mundo chamado YouTube. E exclui a possibilidade de o youtuber ser também um influenciador digital, que é o texto do outro projeto. Aí você perguntou por que caminham juntos. Lerei para você, portanto, a definição do que é um influenciador digital. Aspas. O obreiro que cria e publica conteúdo na internet, em redes sociais, blogs e sites, na forma de vídeos, imagens ou textos, capaz de influenciar opiniões, comportamentos e manifestações de seus seguidores e afins, além de informar a população sobre temas que julga relevantes. Esse cara é ou não é o youtuber? É o obreiro. E o que classifica alguém só, né? para o político como um influenciador digital ou não? Porque você pode ser um influenciador digital da sua família no grupo do WhatsApp. Você pode ser um influenciador digital para milhões e milhões. Essa é a grande discussão. Você tá tornando algo dentro desse novo modelo que a gente vai chamar aqui de economia colaborativa. Essa é uma nova economia. Esses são agentes desta nova economia. Você querer classificá-los usando réguas de uma economia que não é a economia existente é impossível. No instante em que você escreve uma lei e propõe uma lei que vai passar por todo um processo de tramitação para que ela regulamente o youtuber, você esquece que o YouTube é uma plataforma que pode morrer amanhã, assim como o Orkut morreu ontem. Então, porque a plataforma morreu, esse profissional deixará de existir? E tem uma crítica à lei em si, né? Aí, extrapolando um pouquinho, a gente tem um problema no Brasil que é a hipernomia, né? Que é o excesso de leis. Tem mais de 5 milhões de leis publicadas desde a Constituição de 88. Então, hiperregulação, trabalhismo. Ela se sobrepõe. A dos influenciadores digitais, quando chegou na mesa diretora, foi apensada a um projeto de 2016. Ou seja, já havia um projeto que regulamentava os blogueiros. Era só atualizar aquele projeto. E já está tramitando, ou seja... E você falou de autorregulamentação. É difícil falar autorregulamentação no rádio. Tem os próprios blogueiros, influenciadores digitais e youtubers, eles se regulamentam obedecendo algumas regras do CONAR, por exemplo. Sim. Porque se faz muita publicidade em rede social. Exato. E é preciso sinalizar que é publicidade. Acho que, inclusive, há uma ética nessa influência digital aí. Deixa eu passar para outros assuntos. O Aros está aqui também para falar sobre compra segura, já que a gente está se aproximando da Black Friday. Semana que vem tem Black Friday. Tudo pela metade do dobro, lembra que a gente brinca? Já fez a sua... E também outra coisa, Aros, é um imposto digital, assunto que está sendo discutido na Europa, na União Europeia, e dessa vez parece que está sendo levado a cabo mesmo. Explica pra gente um pouco essa história, dá uma geral pra gente entender do que se trataria. Primeiro essa questão do imposto digital. A gente já falou aqui há algum tempo, já tivemos conversas a esse respeito sobre o quanto se tornou incômodo para os países o fato de que as empresas de tecnologia, todas elas em diferentes segmentos, têm braços muito grandes que chegam a qualquer lugar, porque para a internet não há fronteiras, mas elas não fincam os dois pés nesses países. Ou seja, eu vou até a Edlândia, faço o que eu tenho de fazer, o que eu pretendo fazer lá, eu gero lucro com aquela população, ofereço um serviço, gero lucro com aquela população, não necessariamente monto uma estrutura que emprega pessoas e que usa do aparelho ali daquela sociedade para fazer o meu negócio funcionar, pego aquele dinheiro com a mesma mão que chegou até lá e trago de volta para o meu país de origem. Parasita o território alheio, né? Isso te lembra alguma empresa de tecnologia? Dessas grandes aí que estão no top 5 das marcas mais valiosas do mundo? Algumas. Passam pela minha mente. Esse modelo está sendo discutido e rediscutido. Aqui no Brasil a gente teve lá atrás aquela discussão sobre o ISS para as OTTs, né, para os serviços de streaming, Netflix e etc.
uma discussão grande, causou um barulho, no final as coisas foram se acomodando e tudo seguiu o curso natural. Na Europa, essa discussão é um pouco mais complicada porque não é um país só, é um bloco. Então, o bloco europeu decidiu que a Comissão Europeia colocou já essa proposta de taxar em 3% a receita dessas empresas, que elas têm que cumprir algumas características, elas têm que ter mais ou menos 7 milhões de euros em receitas anuais, num dos estados membros da União Europeia, tem umas características para receber essa taxação, e o argumento delas é o seguinte: em alguns países os benefícios são tantos para que essas empresas operem, que elas estão matando a economia tradicional. A gente entra numa queda de... Custa muito caro, matando no sentido... Aqui eu me perco, mas a gente tem o seguinte: eu tenho uma estrutura de um serviço, sei lá, uma loja, um lojista. A minha estrutura é muito cara porque eu pago impostos do mundo físico, e em contrapartida, o meu concorrente hoje, que opera no meio digital, fazendo as mesmas coisas que eu, tem vantagens por ser digital que eu não tenho. O que eles estão tentando fazer é, sem usar... E aí o que eu achei legal dessa proposta, eles não estão querendo matar, por exemplo... ou tornar as situações iguais. Eles estão tentando, de algum modo, fazer com que se torne um pouco mais difícil tirar esse lucro sem deixar algo no país, porque precisa haver algum tipo de retorno. Ou seja, você tem que ter uma estrutura aqui, porque você não tem que responder judicialmente, o Facebook, por exemplo. Essa é uma discussão que não é de agora, né? Essa discussão. Não é nova. O que fica no país. Só que tem um problema. Você tem que fazer todo mundo concordar. Então agora, em dezembro... haverá uma nova reunião e parece que o governo francês, que é um defensor ferrenho, e aí a gente vai entrar em questões ali da própria sociedade francesa, de que esses impostos sejam cobrados, eles conseguiram convencer os alemães para sentar e tentar definir um parâmetro para ser aplicado já em 2019. Imagino que empresas como Apple, estão muito felizes. Amazon, o próprio Google, né? Estão se manifestando sobre isso ou não? Eles estão... mas eles estão felizes, você tá... Eu tô sendo irônico, mas obviamente, porque eles vão ser taxados. Eles vão ser taxados, e tem uma outra questão, e aí essa é uma alegação que não dá pra gente dizer que tem uma relação direta, tá? O argumento deles é, ao cobrar esse imposto dentro de um determinado cenário, vocês estão freando a inovação. Ou pelo menos desacelerando ela em 3%. Então, mas eu não sei se você desacelera, não sei se essa relação ela é direta, se é possível fazer essa conta. Eu acho que a gente tem que olhar essa... É interessante assim, você querer neutralizar essa espécie de dumping digital que acontece com tributação. É uma discussão interessante, só que a gente tem que ir na ponta, ver qual que... Lá na ponta... Quem que é beneficiado ou prejudicado? Quando você taxa um serviço, a consequência óbvia... É o repasse imediato. Então, assim, você não está taxando o Google, a Apple, o Facebook, a Amazon, você está taxando o consumidor. Exato, né? Alguns milhões deles. Talvez aqui num país como o Brasil, com a nossa carga tributária de 1/3 do PIB, né, um negócio de mais de 2 trilhões de reais, a gente seja muito reativo a isso. Tem algumas economias na Europa que são mais maduras, até as que se dizem... até um modelo escandinavo que tem a tributação alta na renda, mas quando você vai para as PJs, a tributação real é lá embaixo, é coisa de 10% até menos. Então, assim, eu sou sempre muito reticente em relação à tributação, e eu acho que essa é uma escolha do mercado. Se o consumidor decidir acabar com a loja física, se a mão invisível do mercado caminhar nesse sentido... Então, é uma espécie de engenharia social você tentar frear isso. Isso vem também de uma discussão que é muito forte na Europa. Não só na Europa, os Estados Unidos também têm enfrentado essa questão, mas no caso da Europa, eu não sei, essas questões batem com uma força muito maior lá. Veja só, 8 anos de discussão da Lei Geral de Proteção de Dados lá na Europa. E ela tem uma força muito grande, influenciará negócios no mundo todo. Que é a substituição da força de trabalho humana pelas máquinas. Essa é uma discussão que ela tem que acontecer já, porque isso de fato está acontecendo, e o grande questionamento é: o que acontecerá com essas pessoas que perderão e já estão perdendo os trabalhos? Né? Ninguém tem uma resposta para essa pergunta, porque você não sabe se novos postos serão criados. Aliás, esse é tema do primeiro capítulo do livro do Yuval Noah Harari. Ele faz um grande argumento a respeito dessas incertezas todas e da desconstrução desse mundo que a gente conhece.
E aí, só pra eu arrematar aqui... Vai que a gente tem outro assunto, eles discutem Temos a essas Black questões Friday. e falam sobre esses impostos numa linha de tentar fazer com que essas empresas entendam que é preciso gerar algum tipo de compensação para a sociedade para além do serviço que você está prestando. Porque aí a gente tem que partir também da seguinte premissa. Se é de graça, os seus dados, eles são o preço que você está pagando. Então, há uma relação em alguns casos que é muito mais complexa do que simplesmente esse contraponto entre o mundo físico e o mundo digital. Tem incongruências, tem algumas coisas ali próprias do mundo digital que gritam sozinhas ali e que precisam ser observadas. Se taxar em 3% é a solução, eu não sei. Se equiparar as coisas, também a gente já viu que não dá certo. Injusto. O fato é que precisa se discutir e eu acho saudável que, diferente do que acontece aqui no Brasil, a Europa discuta essas coisas à exaustão. Aqui no Brasil, nós enfiamos goela abaixo um projeto de lei que regulamenta aplicativos de transporte e que não faz nada além do que engessar um modelo de negócio que nasceu para ser dinâmico. Nós não discutimos. É pauta bomba e votação relâmpago. Resumo vai sobrar pra gente. Vai sobrar. Vai sobrar no bolso. Vamos falar da Black Friday. É uma época... A gente tá há pouco mais de uma semana da Black Friday, que vai acontecer na sexta, dia 23. Promoções que não param. Já tá fazendo aos a lista, borbotões. As pessoas ficam loucas, principalmente para comprar o que não precisam, muitas vezes. O bom de comprar é comprar o que você não precisa, né, Edgar? Ô, Aros, vamos lá falar de segurança. É um terreno fértil aí pros digamos, para falar bem, para os infratores agirem, atuarem aí. Vamos lá, o que tem que ser, o que você tem que fazer, quais os cuidados que você tem que tomar, qual é o grau de segurança nos dias de hoje do tal e-commerce? É altíssimo, mas a gente tem que lembrar que não existe sistema seguro. Se houver a intenção de fraude, haverá fraude. Se houver a intenção de roubar, o roubo vai acontecer. Então, é importante a gente perceber que o mundo digital, assim como o mundo físico, ele tem fragilidades e algumas dessas fragilidades elas são invisíveis. O que eu tenho que observar como consumidor? Por exemplo, já começou há alguns dias aqueles e-mails, e-mail marketing, sabe? Com promoções e etc. A premissa dessa época é, se a esmola é demais, desconfie. Por quê? Muitas vezes essas promoções elas vêm com uma cara muito igual a do site real, ou da loja real, mas não são. Quando você clica, é um famoso Kinder Ovo, ali tem um problema e você vai levar bucha. Se você passar o cursor em cima do link, né, dá pra você identificar. Você consegue identificar. Em alguns casos, você não consegue identificar porque nem mesmo vem o link. Ele pede pra você responder quando é SMS, essas coisas. O que vale você checar? O número de origem, se for um SMS, se for uma mensagem que veio agora pro WhatsApp, eles devem regulamentar, o WhatsApp deve mudar a política para publicidade também em breve, se vem por meio do WhatsApp. Se for um e-mail, antes do @, ele costuma vir um código, no sítio, um negócio que você não consegue ler. E depois do @ é um site que não existe. Sim. Se veio a loja Edilar, por exemplo, com móveis. Vendo eletrodomésticos. Pô, me dá um desconto no sofá Você aí, vendendo móveis e o final do @ não tem a ver com a loja, amigão, não tem sentido aquele existir. Antes de você, quando você vai preencher o teu cadastro, lá no endereço do site, www, antes tem que ter assim, https:/. E antes desse https, tem o ícone de um cadeado. Se não tem o cadeado, não tem o protocolo de transmissão segura, o HTTPS, também vale desconfiar, porque pode ser que aquela transação não esteja sendo criptografada. Tem alguns portais que listam sites seguros, né? E sites que não dão golpe do famoso... O Procon é um deles. Tudo pela metade do dobro, enfim. Isso aí. Ô, Aros, obrigado, hein? Faça suas compras com segurança, hein, consumidores digitais monitore os preços, não vai comprar coisas que não precisa, hein? Para o cursor lá, o cadeadinho aparece. E me dê presente também, aproveite a Black Friday pra isso. Eu vou na Ed lá. Compre gadgets pra mim, diga. Tá bom. Um abraço. Valeu, Aros. É o seguinte, você pode nos acompanhar em imagens acessando jp.com.br, também assine o nosso canal youtube.com/morningshowjp. São mais de 300 mil inscritos, mas falta ainda a sua inscrição. Vai lá, clique na sinetinha para ser informado quando a gente entra ao vivo, beleza? Daqui a pouco a gente volta, mais um break aqui no Morning, a gente retorna rapidinho. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
hoje não é sexta-feira, mas é feriadão, então, meus amigos, hoje é dia, hein? Hoje tem, beleza, né? Hoje tem Paula Napolitano aqui, nossa querida terapeuta sexual, parceira de longa data deste programinha de rádio. Tudo bom, Paulinha? Bem-vinda mais uma vez. Tudo ótimo, obrigada. Vamos lá, vamos começar o papo a partir de uma notícia aí que surpreendeu muita gente. A empresária e atriz Luísa Brunet, numa entrevista recente, disse que está sem transar há 2 anos e sem beijar na boca, né? Não transa nem tão pouco, beija na boca. Bom, vamos falar especificamente não vamos falar, obviamente, do caso dela, é só uma ilustração para a gente ampliar aqui a nossa discussão, porque gera já uma curiosidade, né? À frente dessa frase que eu acabei de dizer, da declaração dela aí, né? O que acontece quando o corpo fica um tempo grande, assim, sem praticar, digamos? Saudade. Daquela engripada. Tem aquela questão que você estava até comentando, né? É verdade, não é e semi-verdade. Então as pessoas falam, faz mal, né? Isso é semi-verdade, né? Porque, na verdade, não acontece nada exatamente com o corpo dele estar sendo prejudicado, porque se fala, né, muito que o sexo melhora a imunidade, que o Podemos sexo levar libera... em conta aquela frase também, uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca Exato, esquece. exatamente. É. E que o sexo, por exemplo, libera hormônios, que são hormônios ali de sensações de prazer, isso tudo é verdade. Mas o não ter não vai prejudicar, então você não vai ficar mais doente porque você tá sem sexo. E o humor? Então, se você conseguir colocar outras coisas que tragam os hormônios, né, de prazer, também não. Você diz sexo consigo mesmo? Pode ser também, ou outras atividades. Então, se você, por exemplo, praticar esportes, ou você gosta de dançar, o que você gosta de fazer? Isso é serotonina, ocitocina, dopamina. Exatamente. Então, você pode substituir por outras coisas que façam a mesma coisa. O que sexo muitas vezes faz de saudável é porque, na verdade, ele é uma atividade física, né? Nada mais é do que isso, que libera hormônios prazerosos quando o sexo é legal. Quando, né, tem toda uma situação. Então, você pode substituir isso com outras coisas que, de alguma forma, você tá movimentando. Fala, Bela Gil. Você pode substituir o sexo por um churrasco de melancia. Exato, exatamente. Então, você pode substituir por outras coisas. Então, propriamente dito, ele não faz mal. Dependendo um pouco da origem dele, do porquê que você está sem sexo. Se você decidiu que você vai ficar sem sexo por qualquer motivo que seja, ou se tem algumas coisas que estão te impedindo e que você não está podendo, entre aspas. Queria até entrar nisso com você, Paulo, porque o Edgar usou o caso da Brunet até como uma introdução, como um exemplo, mas ela foi vítima de uma agressão, né, do ex-parceiro dela. Isso pode motivar também uma falta de desejo, de ter uma psicológico, relação, Vinícius, um emocional mesmo da né? pessoa e não querer ter mais uma relação por algum tempo. Pode. Vários traumas ou situações, experiências negativas podem fazer que a pessoa fale, esquece isso, deixa de lado agora, vou me focar em outras áreas da vida e deixa isso de lado. Se a pessoa estiver bem com isso, é uma decisão, ela quer se focar em outra coisa da vida, tipo, ok. Agora, se isso tá prejudicando a vida dela, ela não tá conseguindo. Então, eu não consigo me relacionar com as pessoas porque eu tenho medo, eu fico com receio, a minha libido tá baixa. Então, eu posso partir desse pressuposto e falar assim, eu preciso de ajuda porque eu quero melhorar. Porque eu quero, nesse momento, me relacionar com as pessoas. Eu não quero algo que me impeça de ter a minha vontade. E, né? Paula, é possível a gente dar um jump start, assim, na nossa libido? Então, a gente induzir ela, porque muitas vezes as pessoas se encontram até numa situação de depressão, né? E não estão motivadas, não querem sair, não querem conhecer gente nova, conhecer pessoas, tem muitos traumas, né? Com fim de relacionamento, a pessoa volta pra caverna. A gente consegue fazer, vamos dizer assim, a libido pegar no tranco? A Luísa trocou sexo por série, gente. Diz que ficou vendo séries. Pra mim, chamar pra ver Netflix é desculpa pra poder fazer sexo. Mas então, dá pra pegar no tranco. Primeiro que a pessoa pode procurar terapia, né? Então, terapia sexual, se tem essas questões, depressão e outras coisas. Mas se você tá tranquilo, só não tá com muita vontade, não sabe bem o que é e não tá afim de ir na terapia, você pode encher você mesmo o seu copo do desejo, né? Então, você pode buscar coisas, primeiro, focar nos estímulos. No dia a dia, a gente tem diversos estímulos, na TV, na rua, em qualquer lugar que a gente tá. Só que muitas vezes, como a nossa cabeça não tá voltada pro sexo, você nem repara. Eu digo que você não dá voz, você não dá asas ao estímulo. Então, você viu alguma coisa que te estimula, começa a pensar naquela coisa, começa a lembrar dela, começa a estimular que o teu copo do desejo já vai começando a dar uma subida.
A própria masturbação é uma forma, então de repente você lê contos eróticos, lê um livro erótico, lembrar de uma vez que foi gostoso, que foi prazeroso, e aí você poder se masturbar. Então todas essas coisas vão enchendo o copo do desejo. O que acontece com a grande maioria das pessoas que não estão tendo libido é que você vai ver, investigar a vida dela, não existe sexo na vida. No pensamento, não existe área de relacionamento. O sexo, se ele não é pensado, se ele não é desejado, se ele não tem um momento com o meu corpo, de tocar meu corpo, de sentir meu corpo, o sexo não vai aparecer, né? Porque a gente tem o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O espontâneo, que é aquele que aparece do nada, mas que também não é do nada, é porque o meu copo do desejo está transbordando, ele acontece de modo geral ou na adolescência, que o pico hormonal tá enorme, ou às vezes no início de um namoro, que tá ali tudo novo, ou porque o teu copo do desejo que você tá fazendo, ele tá cheio. Mas de modo geral, na vida de nós, pessoas normais, adultas e tal, ele vai acontecer quando é o desejo responsivo. Você tem o estímulo e você responde a esse estímulo. Então você começou a beijar, começou a esquentar, tá sentindo o corpo, o desejo aparece. Então a gente também tem que dar chance, às vezes, pro desejo aparecer. E não achar que ele vai aparecer do nada. E aí você vai ficar esperando. Ô, Paula, não é saudável, né? A questão de não fazer sexo. Não só pro corpo, como você falou, pelas coisas, pelos químicos, enfim, pelo que se libera no corpo ao ter o prazer do sexo, ao se relacionar ali, a construir esse imaginário para encher o copo, como você falou, mas também a questão psicológica, né? Eu acho que o sexo até, né? é uma coisa da vida, é uma coisa que deve ser tratada com normalidade. Em caso em que as pessoas simplesmente eliminam e não consideram isso parte da vida, você percebe como médica, terapeuta, a incidência de outros tipos de neuroses, doenças, enfim. Você detecta isso? Dá para se afirmar que você pode adoecer de outras coisas e desencadear outros processos doentios a partir da abstinência sexual? Ela não tem uma relação direta, mas ela teria uma relação indireta. Então, o fato de eu ficar, às vezes, muitos anos sem me relacionar porque eu tive um trauma, porque eu tive experiências negativas, isso faz com que eu sinta, por exemplo, a minha autoestima baixar. Porque eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz de ter um relacionamento, capaz de me relacionar com alguém. Então, isso por si só já baixa a minha autoestima. Isso por si só já faz com que muitas vezes eu me retraia de relacionamentos. E não só afetivo. Faz com que, eu não vou sair com os meus amigos, porque pode ter alguém lá, e esse alguém lá não vou querer ficar, então é melhor eu não ir, porque minhas amigas estão afim de ficar com alguém. Então você São começa vários bloqueios que vão acontecendo. Eu fiquei pensando nos padres, enquanto te perguntava, né? Considerando que eles realmente seguem as regras do celibato, né? Ali, né? O que seria, né? O que passa pela cabeça do pároco. Né? Mas é isso, se a gente acha outras formas, né, de colocar esses hormônios positivos, ou de ter essa experiência, às vezes com você mesmo, ou ter essas experiências sublimadas para outras áreas, as pessoas podem viver bem com isso se é uma decisão de alguma forma que não está prejudicando a vida delas. Ô, Paula, deixa eu fazer a pergunta difícil, porque a gente começou falando dos efeitos no corpo, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente querem saber algo um pouco mais detalhado. Então eu vou fazer isso de um jeito que não seja vulgar, seja sexy sem ser vulgar. Se um moço passa muito tempo sem transar, as chances dele sofrer de ejaculação precoce é maior. E se uma moça passa muito tempo sem transar, digamos que a elasticidade dela, podemos dizer assim, ela retrai. Legal, ótimo. Anatomia, Quando a gente fala que uma pessoa pode ter ejaculação precoce, a gente fala, normalmente, a gente está pensando da questão da ejaculação precoce de ter sempre. Então, a pessoa ficar sem sexo não vai fazer com que ela tenha uma disfunção sexual de ejaculação precoce. Agora, pode fazer com que na primeira vez que ela for transar, que ela tá com aquela alta expectativa, aquela coisa que, vá mais rápido, o negócio aconteça mais rápido. E aí volta a beijar, volta a curtir, você não tá afim, ou continua dando prazer pro parceiro ou pra parceira e tá tudo beleza, né? Então não vai fazer... Até porque, teoricamente, a pessoa que tá sem sexo não significa que ela tá sem se masturbar. Então ela tá praticando o corpo dela não está sem a prática, então ela pode inclusive ter se masturbado no dia anterior, vai ter uma relação ali, não tem muito porque ela ter ejaculação rápida. Então não tá diretamente relacionado. Pode ser que na primeira vez tenha, mas não se preocupe com isso. Curta o resto, dê prazer para outra pessoa e pode começar um segundo round tranquilo. E para as mulheres? Para as mulheres, assim, a vagina ela é um músculo que precisa ser exercitado de alguma forma ou de outra, que não precisa ser só no sexo, você pode fazer o treinamento apertando e tal.
Mas o que acontece é que muitas vezes esse músculo fica um pouco meio travado. Então, numa primeira vez, pode ser que ela sinta, tipo, tá meio estranho, eu não tô mais acostumada. Por outro lado, pode ser que também ela tá há tanto tempo sem e a outra pessoa existe tanto ela que ela fique tão lubrificada, tão molhada, tão afim, que flua naturalmente e flua super legal. Então não tem muita regra. É curtir a cabeça, curtir o momento. Para isso existe, no caso das mulheres, existe a técnica do pompoarismo, é Exatamente. isso? Fale um pouco dela. Corra sobre essa técnica milenar, se eu não estou enganado, asiática. E o que isso tem a ver com ping-pong? Mas você falou de músculo, eu já pensei, né? Mas Uma vagina marombada, né? A questão do... através do pompoarismo ali. Porque isso é um exercício de você irrigação Exatamente, local. De você ir aprendendo muscular. a controlar o músculo. Exatamente. E isso muitas vezes é feito, vamos inclusive, para falar mulher tudo. que vai ter filho e que vai ter um parto Sim. normal, por exemplo, para ela ter esse controle da musculatura. Então, até para não ter depois a questão da urina, né? Poder ficar mais... Sim, me fugiu a palavra agora. Incontinência urinária. Exatamente. Então é um treino aí que a mulher pode fazer desde quando ela tá sozinha em casa, em qualquer lugar, dela contrair, relaxar a musculatura para ir treinando, ou até fazer um curso de pompoarismo em que ela vai ali ter, na verdade, é um curso que faz toda uma contração da toda a musculatura pélvica para ela ficar ali fortinha. Boa. Paulinha, acho que faltou alguma pergunta, gente? Alguém não perguntou uma coisa? Eu fico curioso sobre os casos do consultório de Paulinha, napolitano. Né? Porque... Vai se consultar, Vini. Eu me consulto aqui Qual seria a pergunta? Aumentar a enciclopédia. Qual é a pergunta? A primeira pergunta que você faria, Vini. Um amigo! Não, eu, na verdade, o meu caso é o contrário, é o excesso, né? Olha! Mas já que nós estamos falando... É um devorador! Já que nós estamos falando da falta... também. Tá, verdade. Não, brincadeiras à parte, quais casos, assim, que chegaram ao seu consultório que mais chamaram a atenção sobre esse assunto, Paulinha? Já teve várias situações de pessoas que estão, por exemplo, há mais de 10 anos sem se relacionar com alguém, porque até homens que tiveram disfunção erétil, e aí foram entrando nessa questão da disfunção erétil, e aí falam assim, bom, para me prevenir... O cérebro é muito inteligente porque ele quer proteger a gente, né? Porque o nosso cérebro funciona muito em princípio de prazer e desprazer. Então, se ele tá vendo que na relação sexual eu tô tendo uma disfunção erétil e eu tô ficando decepcionado, isso me causa mal, e a pessoa continua ainda, ele fala, você não entendeu ainda que não é pra você passar por essa frustração? Aí o nosso cérebro baixa o desejo. Ele fala, bom, então eu vou baixar teu desejo, porque daí você não vai às vias de fato. E Faz a pessoa... uma associação muito negativa com o Exatamente, sexo, né? exatamente. Então, a pessoa vai começando a se prevenir. Fala assim, eu sou assim mesmo, eu tenho um problema, ninguém vai me ajudar. E se abstém. E se abstém de relacionamentos. Porque se eu conhecer alguém, vai ter que rolar sexo. Então, eu passo a não conhecer mais as pessoas. Então, eu já tive casos de homens e de mulheres que acharam que tinham um problema, que não seria resolvido. Uhum. Muitas vezes foram em vários médicos. O médico diz, olha, você não tem nada físico. Às vezes já foram até em psicólogos. Só que psicólogos que não especialistas em terapia sexual, que também não conseguiram ajudar porque não tem muita essa especialidade e desistem. E aí passam anos. E muitas vezes o que é muito legal é que ouvem aqui. Então eu tive vários pacientes que ouviram aqui, nossa, então tem cura. Nossa, então é possível. Dá pra desaprender a fazer sexo? Porque eu tenho amigos que se achavam real. Amigos, tá, gente? Não tô falando isso de mim. Não estou falando isso de mim. Mas tem amigos que se achavam Caiu na própria piadinha. Caiu na própria piada. Tem amigos que se achavam super bons de cama, assim, mas passaram por alguma experiência traumática no relacionamento, ou eram muito criticados por outras coisas, que começaram a virar pessoas inseguras. Pode. Não é bem um desaprender, mas não significa que você não pode voltar a aprender. E muitas vezes a gente se considera seguro também, porque você vai lá, você desempenha o papel que você acha que é o bom, mas você tá só te satisfazendo, né? E não tá satisfazendo a outra pessoa ali do lado. Uma coisa narcisista, né? Exatamente. Então, na verdade, isso passa a ser uma chance de você se conhecer, de você conhecer de verdade outra pessoa, de ampliar a questão só pra parte pênis, vagina, né? Aquela coisa só que a gente tem um corpo inteiro de sentir prazer, né? E no caso das mulheres, muitas mulheres que têm vaginismo, né, então que não conseguem ter a penetração. Eu já tive vários casos de mulheres que já estão casadas há muitos anos, nunca tiveram uma penetração, porque não conseguem ter, têm o vaginismo e acham que nunca vão ter na vida. Eu já tive uns 4 casos que ouviram aqui, que o vaginismo tem cura, que é possível se trabalhar isso. E Fala um pouco mais, o que seria exatamente, para o nosso ouvinte entender o vaginismo? O vaginismo é uma contração involuntária da musculatura da vagina que não permite uma penetração.
Então, é psicológico, é involuntário, então ela se fecha de uma tal maneira que muitas vezes a mulher não consegue fazer exame ginecológico, ela não consegue colocar absorvente e muito menos a penetração. Então, ela já tentou milhares de vezes, dói demais, ela não consegue. Muitas vezes ela... é acompanhado de falta de lubrificação, essas coisas? Sim, imagino. porque ela já associa com dor. Sim. Então, ela já associa com dor, lubrificação zero. E qual é o tratamento para isso? O que fazer? A gente faz um monte de questões lá no consultório para investigar. Primeiro, normalmente são repressões muito grandes, né? Às vezes questões religiosas, tabus muito grandes. Então, a gente vai começar a trabalhar com isso, começar a trabalhar uma educação sexual, entender para ela que existe um buraco. Muitas vezes ela fala assim, eu sinto que eu não tenho buraco, eu tenho certeza, mas a médica já disse que eu tenho. Então, a gente começa a fazer exercícios nesse sentido. Então, é possível. E não tem, no caso de extremo de incisão cirúrgica, alguma coisa? Não, porque não é nesse... nada físico, na grande maioria. 90% é psicológico. É uma contração extrema. Paulinha, para saber mais, querida. Bom, para quem quer saber mais, pode me acompanhar no Face, psicóloga Paula Napolitano, ou agora no Insta, hashtag, ou arroba, né, Sexplicando. Valeu, obrigado, viu, pela tua participação. É isso aí, vamos fazer um breakzinho, a gente já volta aqui no Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha, feriadão, quinta-feira. Hoje tem! Feriadão da República, depois do cinema, tá? Depois do cinema. Porque é dia de estreias nas telonas. Vini, o que a gente deve assistir no cinema, hein? O que você recomenda? Olha, Edgar, trouxe aqui 3 dicas para quem quer ir pegar um cineminha hoje bacana. O primeiro que tá sendo muito aguardado aí, e principalmente pelos fãs de Harry Potter, né? Que tem sempre aquela saudade do Harry Potter, né? De todas aquelas histórias. E aí nós temos, né, o Animais Fantásticos, que é um filme até que precede a história do Harry Potter, e agora nós vamos ter a segunda saga aí, que é os Crimes de Grindelwald. Então o primeiro filme, na verdade, serviu até como um teste, como um piloto, pra ver se a galera curtia ali essa adaptação aí que foi feita, e agora vem um segundo filme um pouco mais denso, né? Então faz parte aí desse universo aí do Harry Potter, e aí tem esse menino, né, que é o Newt Scamander, né, que é interpretado aí pelo Ed Redmayne, e que é um personagem que foge um pouco aí às regras, né, do mundo da bruxaria, Edgar, e carrega uma mala onde ele possui ali os seus animais fantásticos, né? Os seus animais exóticos. Você assistiu? Gostou? Eu já assisti. Eu achei mais falado do que de ação, assim, mas ele é importante pra explorar as relações dos personagens e revelar alguns segredos entre eles. Eu não vou dar spoiler aqui, mas acho divertido. A Paulinha fez um post, né? A Paulinha tá de férias, viajando, mas ela também não se empolgou muito, não, pelo que eu senti pelo post dela. Agora tem a aparição aí, né, do grande vilão, que é interpretado pelo Johnny Depp, né, o Grindelwald, que ele quer aí que o mundo dos bruxos domine o mundo dos humanos, né, causar toda essa cisão, e aí o protagonista do filme, né, ele acaba sendo chamado pelo Dumbledore, né, quando era novo, para poder solucionar todo esse caso. Então, mas assim, que era namorado do vilão. Isso. Mas pra quem gosta, né, desse universo de Harry Potter, é uma dica certa aí. Não vai deixar de assistir, o cara vai querer ver. Não tem como, né? O que mais, Vini? Agora, Edgar, eu quero saber uma coisa pra você. Se você tivesse a oportunidade de entrevistar Deus, o que você perguntaria, demais, hein, para Deus? Essa é a premissa do filme. O que tem aí do outro lado? Exato. Não, os números da Mega Sena, gente. Essa é a premissa do filme Entrevista com Deus, protagonizado aí pelo Brenton Thwaites, que é um jornalista ambicioso, né, que tá em busca aí de um sucesso profissional, e aí ele tem a chance de fazer uma grande matéria, uma grande entrevista. E aí quando ele pergunta para o cara que tá à frente dele, qual o seu nome, pra gente começar a entrevista, o cara fala, Deus, né? E aí ele começa a fazer essas perguntas, passa pro editor dele no jornal, o editor se interessa pela matéria, e obviamente que tudo que Deus for falando para ele durante essa entrevista também está relacionado um pouco com a vida dele, com os relacionamentos dele, com tudo que ele tem passado. Então, é um filme bem legal, principalmente também para quem tem fé aí, para quem gosta, né, dessa questão da religião, o Entrevista com Deus.
E pra gente acabar, um pouquinho mais leve, uma comédiazinha. A gente falou aqui já desse filme No Morning Show, que é o Tudo Acaba em Festa, do Marcos Veras, né? Que faz o Vlad, que é um funcionário aí do setor de recursos humanos, que tem uma grande missão, Edgar, de fazer a clima, festa da o firma, clima. né? Do fim de ano, a firma não tá numa Resgatar o vibe clima. muito legal, alguns funcionários foram demitidos, e aí ele tem essa missão aí, né? Até pra poder provar um pouquinho do valor dele também pra ex-namorada, ele acaba aceitando esse desafio de fazer a festa da firma. E aquela coisa, né? Tudo começa bem, depois vai tendo algumas situações aí que vão tendo alguns probleminhas, mas no final, será que Vlad conseguirá arrumar essa festa, Edgar? Será? Só indo nos cinemas pra poder garantir isso, e sempre que a gente fala aqui, né, pra poder também prestigiar um pouquinho do nosso cinema nacional. Falado, Vini, ó, direitinho você mandou, hein? Muito bem, a gente rapaz. tenta, né? É isso aí. Olha, e com as dicas de cinema, a gente vai se despedindo desse Morning Show de feriadão, proclamação da República. Amanhã a gente segue aqui na programação da PAN a partir das 10 da manhã. É isso. Valeu, honra. Feriadão na gente, quinta, bom é feriado. Brincadeira, liga pro Fábio Assunção e vai embora. Porra. É grande brincadeira. É isso aí. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Bom feriado.